Rodrigo Almeida foi até sua nova fazenda e ficou completamente sem reação ao ver o que a faxineira fazia com seus 2 filhos pequenos. Os meninos ordenhavam a vaca, enquanto ela os ensinava com uma paciência que ele nunca teve. Algo dentro dele se partiu. Rodrigo ficou ali parado, os sapatos italianos afundando levemente na palha do chão, o terno azul marinho completamente deslocado naquele ambiente rústico que cheirava a feno e terra molhada, e pela primeira vez em muito tempo não sabia o que fazer, não sabia o que dizer, não sabia sequer como reagir ao que seus olhos estavam vendo naquela manhã de sábado, que deveria ser apenas uma visita rápida à propriedade recém-adquirida. A mulher de vestido escuro e avental branco imaculado estava agachada ao lado de seus filhos, Benício e Davi, gêmeos de apenas 5 anos que ele mal conhecia direito, porque passava 16 horas por dia no escritório, construindo um império que agora parecia completamente vazio, diante daquela cena simples e devastadora. Benício segurava o balde com as 2 mãozinhas pequenas, a língua presa entre os dentes em concentração absoluta, enquanto Davi observava cada movimento que a mulher fazia com uma atenção que Rodrigo nunca tinha visto nos olhos dos próprios filhos quando ele tentava falar com eles, nas raras ocasiões em que chegava em casa antes de eles dormirem. Assim, bem devagar, a vaquinha não gosta de pressa. A voz dela era suave, mas firme, cheia de uma autoridade natural que não precisava gritar para ser obedecida. E os meninos a escutavam como se cada palavra fosse ouro puro caindo de seus lábios. Rodrigo sentiu algo estranho subir pela garganta, uma mistura de vergonha e raiva, e algo que ele não conseguia nomear, porque fazia anos que não sentia aquilo. Talvez desde que era criança, e sua própria mãe o ensinava a amarrar os cadarços antes de ela adoecer e o mundo ficar cinza e duro. A vaca soltou um mugido baixo, e Benício deu um pulinho para trás, assustado, mas a mulher colocou a mão nas costas dele com tanta naturalidade que o menino voltou imediatamente para a posição, confiante, protegido. Ela está conversando com você, Benício. Está dizendo que você está fazendo direitinho. E o menino sorriu, aquele sorriso largo que Rodrigo via apenas em fotos, porque quando ele chegava em casa, os meninos já estavam dormindo, ou então acordados, mas distantes, educados demais, formais demais, como se ele fosse um estranho bem vestido que aparecia de vez em quando para dar ordens e desaparecer novamente. Davi olhou para cima e viu o pai parado na porta. E por um segundo seus olhinhos se arregalaram, mas não foi felicidade que Rodrigo viu ali. Foi surpresa e talvez um pouco de medo, como se ele tivesse sido pego fazendo algo errado, e aquilo doeu mais do que qualquer soco que ele já tinha levado nos tempos de escola, quando ainda era pobre e usava roupa de brechó. Pai Davi disse baixinho, e a mulher se virou imediatamente, ainda agachada, e Rodrigo finalmente conseguiu ver o rosto dela direito pela primeira vez desde que havia contratado aquela tal de Marta Souza 3 semanas atrás para cuidar da limpeza da fazenda, enquanto ele decidia o que fazer com a propriedade que tinha comprado mais por impulso do que por necessidade real. Ela não era bonita no sentido convencional. Tinha uns 30 e poucos anos, cabelo castanho preso em coque simples, rosto comum. Mas havia algo nos olhos dela que o fez parar de respirar por um instante. Uma profundidade que ele não esperava encontrar. Uma inteligência misturada com bondade que parecia impossível de existir no mundo que ele conhecia. Cheio de tubarões e mentirosos, e pessoas que sorriam enquanto enfiavam facas nas suas costas. Senhor Almeida, ela disse, se levantando devagar, limpando as mãos no avental, e havia respeito na voz dela, mas não subserviência, não aquele medo que os funcionários dele tinham no escritório quando ele passava pelos corredores. Os meninos queriam conhecer a mimosa. Eu achei que não teria problema, mas se o senhor preferir,
e ela fez menção de pegar os meninos pela mão para sair dali. Mas Rodrigo levantou a mão num gesto brusco que o fez se odiar imediatamente, porque viu o susto passar pelo rosto de Davi. Não, não precisa, ele disse, e a própria voz saiu estranha, rouca. Eu não sabia que quer dizer. E ele parou, porque estava gaguejando feito idiota, e Rodrigo Almeida não gaguejava. Rodrigo Almeida dava ordens e as pessoas obedeciam. Rodrigo Almeida comandava reuniões com 100 pessoas e fechava contratos de milhões sem piscar. Mas agora ele estava ali travado, feito adolescente, diante daquela mulher simples que olhava para ele com uma paciência infinita, como se já soubesse exatamente o que ele estava sentindo sem que ele precisasse dizer nada. Benício largou o balde e correu até ele. E pela primeira vez em meses, o menino se jogou nas suas pernas e abraçou com força. Pai, eu estou aprendendo a tirar leite. A Marta diz que eu sou muito bom nisso. Ela diz que eu tenho mãos de fazendeiro e havia tanto orgulho na voz do menino que Rodrigo sentiu os olhos arderem e teve que fingir que estava olhando para o teto do estábulo por causa da claridade que entrava pela porta. É mesmo, ele conseguiu dizer, colocando a mão desajeitada na cabeça do filho, sem saber direito como fazer aquilo, como ser pai de verdade e não apenas o homem que pagava as contas e aparecia em datas comemorativas. Você está crescendo, já está ficando um homem. E Benício riu daquela forma pura que só criança consegue rir, sem malícia, sem segundas intenções, apenas felicidade genuína. Davi continuou onde estava, mais quieto, mais observador, e Rodrigo percebeu que aquele era o filho que puxou mais dele, o que analisava tudo antes de agir, o que guardava as emoções bem no fundo, e de repente ele teve medo de que Davi crescesse e virasse exatamente o que ele era, um homem rico e vazio, que tinha tudo e não tinha nada ao mesmo tempo. Marta voltou a se agachar ao lado da vaca. Vem, Davi, é a sua vez agora. E o menino olhou para o pai como se pedisse permissão silenciosa, e Rodrigo acenou com a cabeça, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo ali. Por que aquela mulher conseguia em minutos o que ele não conseguia em anos? Davi se aproximou devagar e Marta guiou as mãozinhas dele até as tetas da vaca. Isso, bem firme, mas não muito. Pensa que você está apertando a mão de alguém que você gosta muito. E o leite começou a jorrar no balde, fazendo aquele som rítmico que de alguma forma acalmava algo dentro de Rodrigo que ele nem sabia que estava agitado. Ele se aproximou sem perceber, os sapatos caros pisando em esterco e palha suja. E pela primeira vez em muito tempo não se importou com isso. Não se importou que o terno fosse custar uma fortuna para limpar. Não se importou com nada, além de estar ali naquele momento com seus filhos, fazendo algo completamente comum e ao mesmo tempo extraordinário. Quanto tempo faz que a senhora trabalha com isso? Rodrigo perguntou e sua voz saiu mais suave do que pretendia, quase tímida. E Marta sorriu de lado sem tirar os olhos de Davi. Cresci em fazenda, senhor Almeida. Aprendi a ordenhar antes de aprender a ler. Meu pai dizia que uma pessoa que sabe cuidar de um animal sabe cuidar de qualquer coisa na vida. E tinha tanta verdade naquelas palavras que Rodrigo sentiu como se tivesse levado um tapa na cara, porque ele não sabia cuidar de nada, não sabia cuidar dos próprios filhos, não sabia cuidar da própria vida, só sabia ganhar dinheiro e acumular coisas que não enchiam o buraco que crescia dentro dele desde que Ana Paula tinha ido embora levando metade de tudo e deixando os meninos com ele porque ela tinha um namorado novo e não queria ser incomodada por responsabilidades de mãe. Benício puxou a barra do paletó dele. Pai, você quer tentar? A mimosa é muito boazinha, ela não morde. E Rodrigo olhou para as próprias mãos,
mãos que assinavam contratos e digitavam e-mails e apertavam mãos em negociações tensas, mãos que nunca tinham feito nada realmente útil na vida, e de repente ele teve vontade de chorar ali mesmo na frente de todo mundo, mas engoliu aquilo com força e se agachou ao lado de Davi, o joelho caro encostando no chão sujo. Eu não sei fazer isso, ele admitiu, e foi libertador dizer aquilo em voz alta, admitir que não sabia algo, que não era perfeito, que era apenas um homem perdido, tentando descobrir como consertar a bagunça que tinha feito da própria vida. Marta colocou a mão sobre a dele, a pele dela áspera e calejada, cheia de vida vivida, e guiou até a vaca. Ninguém nasce sabendo, Sr. Almeida. A gente aprende fazendo, errando, tentando de novo. E quando o leite começou a sair, por causa dos movimentos que ela guiava, Rodrigo sentiu algo que não sentia desde criança, uma sensação de conquista real, de estar fazendo algo com as próprias mãos, algo que importava além de dinheiro e poder. Os meninos bateram palmas e riram, e Rodrigo riu junto, e foi um riso verdadeiro que saiu lá do fundo da barriga. Não aqueles risos educados e falsos que ele dava em jantares de negócios. E naquele momento, naquele estábulo fedorento e simples, ele se sentiu mais vivo do que em qualquer reunião milionária que já tinha participado. Marta se levantou e pegou um pano limpo de algum lugar. Os meninos estavam com saudade do Senhor. Eles falam de você o tempo todo. Ontem o Benício me mostrou uma foto sua numa revista e disse que quando crescer quer ser igual ao pai. E aquilo foi como uma faca entrando devagar no peito dele, porque ele não queria que os filhos fossem iguais a ele. Queria que fossem melhores, mais felizes, mais completos. Eu não sou um bom exemplo, Rodrigo disse antes de conseguir se controlar, e Marta olhou para ele com aqueles olhos que pareciam enxergar muito além da superfície. Todo pai é um exemplo, senhor. A questão é que exemplo a gente escolhe ser. E ela pegou o balde cheio de leite e entregou para Benício segurar junto com Davi. Os dois meninos cambaleando um pouco com o peso, mas rindo e se ajudando, trabalhando em equipe de uma forma que Rodrigo nunca tinha ensinado, porque ele mesmo não sabia. Trabalhar em equipe, só sabia mandar e cobrar e exigir resultados. A luz da manhã entrava mais forte agora pela porta do estábulo e iluminava tudo com aquele dourado bonito que fotógrafo nenhum consegue capturar direito. E Rodrigo percebeu que estava atrasado para uma reunião importante em São Paulo, que seu celular não parava de vibrar no bolso com mensagens urgentes, que tinha 1000 coisas para resolver e decidir e comandar. Mas pela primeira vez em 10 anos de carreira, ele não se importou, não quis sair dali, não quis voltar para aquele mundo de concreto e pressão e solidão disfarçada de sucesso. A senhora pode ficar mais um pouco com eles, ele perguntou, e odiou como aquilo soou, como um pedido de favor, como se ele estivesse implorando para alguém cuidar dos próprios filhos, porque ele não sabia fazer isso sozinho. Claro, senhor Almeida, eu ia levar eles para colher ovos no galinheiro agora, se o senhor quiser vir junto. E ela disse aquilo tão naturalmente, sem julgamento, sem pena, apenas um convite simples de uma pessoa para outra. E Rodrigo assentiu antes mesmo de pensar. Eu vou, eu quero ir. E os meninos gritaram de alegria e saíram correndo do estábulo, rindo e tropeçando um no outro. E Marta caminhou atrás deles com passos firmes, mas tranquilos. E Rodrigo o seguiu tirando o paletó do terno, porque estava calor, e porque de repente aquela roupa parecia uma fantasia ridícula que ele usava para fingir ser alguém que não era. Eles passaram por canteiros de hortaliças que Rodrigo nem sabia que existiam ali, por um pomar pequeno com árvores carregadas de frutas, por um caminho de terra batida que levava até um galinheiro grande e bem cuidado, onde dezenas de galinhas ciscavam e cacarejavam felizes. E tudo aquilo tinha acontecido na propriedade dele, sem que ele soubesse, sem que ele tivesse dado atenção,
porque ele só tinha comprado aquela fazenda como investimento, como mais um número na planilha de patrimônio, nunca como um lugar de verdade onde a vida acontecia. Benício entrou no galinheiro sem medo nenhum, e as galinhas se afastaram em protesto barulhento. E Davi foi mais devagar, mas foi. E os dois começaram a procurar ovos nos ninhos de palha, enquanto Marta explicava como fazer sem assustar as galinhas que estavam chocando. E Rodrigo ficou do lado de fora, apenas observando, tentando gravar aquela cena na memória, porque ele sabia que aquele era um daqueles momentos que definem uma vida, que dividem o antes e o depois, que mostram com clareza brutal tudo que estava errado e tudo que precisava mudar. Senhor Almeida, Marta disse, se aproximando dele, enquanto os meninos continuavam ocupados lá dentro. Eu não quero ser intrometida, mas posso falar uma coisa. E Rodrigo virou para ela e viu que ela estava escolhendo as palavras com cuidado, pesando cada uma antes de soltar. Os meninos são incríveis, são espertos e educados e carinhosos, mas eles estão com muita falta, sabe? Falta de presença de verdade, não de presentes caros ou brinquedos novos, mas de alguém que sente com eles no chão e pergunte como foi o dia. Alguém que abrace quando eles choram, alguém que esteja ali de verdade. E ela parou esperando alguma reação, talvez medo de ter passado dos limites, de ter falado demais com o patrão. Mas Rodrigo apenas assentiu devagar, porque cada palavra daquelas era verdade pura, e doía como doem as verdades que a gente tenta esconder, mas que todo mundo consegue ver mesmo assim. Eu não sei fazer isso, ele admitiu de novo, e estava ficando mais fácil admitir as próprias falhas, mais leve. Eu não tive exemplo. Meu pai foi embora quando eu era pequeno e minha mãe trabalhava tanto que eu mal via ela. E quando ela morreu eu tinha 17 anos e fui viver sozinho. E aprendi a virar sozinho e construir tudo sozinho. E agora eu tenho tudo e não sei o que fazer com nada disso. E ele soltou tudo de uma vez. Palavras que nunca tinha dito para ninguém, nem para a ex-mulher, nem para o terapeuta caro que ele tinha visitado 3 vezes antes de desistir, porque o homem ficava só fazendo perguntas ao invés de dar respostas. Marta não disse nada por um momento, apenas olhou para o horizonte onde o sol já estava alto e forte. A gente aprende fazendo, Senhor, do mesmo jeito que aprendeu a ordenhar a vaca hoje. A gente vai errando e acertando e tentando de novo. E o mais importante é estar presente, é aparecer todo dia, mesmo quando está difícil, mesmo quando não sabe o que fazer. Só estar ali já é metade do caminho. E ela sorriu daquele jeito simples, que pessoas simples sorriem, sem falsidade, sem segundas intenções. Apenas bondade humana básica que Rodrigo tinha esquecido que existia. Benício saiu do galinheiro segurando uma cesta com 6 ovos, todo orgulhoso. Pai, olha, eu achei 6. A Marta disse que a gente pode fazer omelete para o almoço. E Davi vinha atrás com outros 4, e os 2 estavam sujos de terra e palha e felizes de um jeito que Rodrigo nunca tinha visto. E ele percebeu que tinha passado 5 anos tentando dar aos filhos tudo que ele não teve. Casa grande, escola cara, brinquedos importados, viagens internacionais. Mas tinha esquecido de dar a única coisa que realmente importava, que era ele mesmo, sua presença, seu tempo, sua atenção verdadeira. A gente pode cozinhar juntos, Rodrigo disse, e os meninos se entreolharam surpresos, porque o pai nunca cozinhava, nunca entrava na cozinha, a não ser para pegar água da geladeira. Eu não sei fazer omelete, mas vocês podem me ensinar. E Benício pulou de alegria. Eu sei, pai, a Marta me ensinou semana passada, eu vou te ensinar agora. E aquilo inverteu o mundo de Rodrigo de uma forma que ele não sabia explicar. O filho ensinando o pai, a criança guiando o adulto, e talvez fosse assim que deveria ser mesmo.
Talvez ele tivesse que desaprender tudo o que achava que sabia sobre sucesso e vida e recomeçar do zero, aprendendo com aquelas pessoas simples que sabiam mais sobre felicidade do que todos os livros de negócios que ele tinha lido na vida. Eles caminharam de volta para a casa principal, uma construção antiga e charmosa que Rodrigo mal tinha entrado direito. E quando chegaram na cozinha ampla com fogão a lenha e mesa grande de madeira, Marta já estava lavando os ovos e separando os ingredientes. E ela colocou um avental em cada menino e ofereceu um para Rodrigo também. E ele vestiu mesmo, sendo ridículo ver um homem de terno e sapato italiano usando avental de cozinha florido. Mas naquele momento, ele não era o empresário poderoso. Ele era só um pai tentando aprender a ser pai de verdade. Benício quebrou os ovos na tigela com uma habilidade que surpreendeu. Apenas um pedacinho de casca caiu dentro. E Davi tirou com a colher, e os dois trabalhavam juntos com uma sintonia linda de ver. E Rodrigo percebeu que eles tinham aprendido aquilo nos últimos tempos com Marta. Tinham aprendido a cozinhar e a cuidar de animais e provavelmente 1000 outras coisas, enquanto ele estava em São Paulo fechando negócios e achando que estava construindo um futuro para eles, quando na verdade estava apenas se afastando cada vez mais. Agora bate com o garfo, pai. Tem que bater bem batido, senão fica ruim. Davi instruiu com aquela seriedade de criança que leva as coisas a sério. E Rodrigo bateu os ovos com mais força do que precisava e respingou tudo na bancada, e os meninos riram, e ele riu também. E Marta pegou um pano e limpou a bagunça sem reclamar, sem suspirar, apenas aceitando a imperfeição como parte natural do processo. A omelete ficou meio torta e um pouco queimada em um lado. Mas quando eles sentaram na mesa grande e comeram juntos, os 4 ali naquela cozinha cheia de luz natural, Rodrigo sentiu que aquela era a melhor refeição que ele tinha feito em anos. Melhor que todos os restaurantes estrelados e jantares de gala e eventos sofisticados. Porque aquilo tinha algo que dinheiro nenhum comprava. Tinha presença real, tinha conexão verdadeira, tinha amor servido em um prato simples, feito por mãos pequenas, que ainda estavam aprendendo. Pai, você vai ficar aqui hoje? Benício perguntou com aqueles olhinhos esperançosos que toda criança tem quando quer algo muito forte. E Rodrigo olhou para o celular que não parava de tocar. Olhou para as mensagens acumuladas, olhou para tudo que o esperava lá fora naquele mundo de pressão e compromissos, e pela primeira vez em muito tempo ele escolheu diferente. Vou sim, vou ficar o dia inteiro, e amanhã também, e na segunda-feira a gente vai ver. E ele desligou o celular completamente. Não, apenas silenciou. Desligou mesmo, um gesto que ele nunca tinha feito em 10 anos de carreira, e aquilo foi libertador de uma forma que ele não conseguia explicar. Marta se levantou para lavar a louça, mas Rodrigo segurou o braço dela de leve. Deixa que eu lavo, a senhora já fez demais hoje. E ela olhou surpresa, mas assentiu e saiu da cozinha com aquela discrição de quem sabe quando deve dar espaço para uma família se encontrar. E Rodrigo ficou ali na pia, com os 2 meninos ao lado, um secando e outro guardando, trabalhando em equipe pela primeira vez em muito tempo. E ele percebeu que aquele era o começo de algo novo, algo que ele tinha que construir. Devagar, um dia de cada vez, um momento de cada vez, sem pressa, mas com presença, sem perfeição, mas com verdade. A tarde passou rápido demais. Eles foram ver os porcos, alimentaram os cavalos, sentaram embaixo de uma mangueira velha e comeram manga até sujar tudo. E Rodrigo sujou o terno caro e não se importou, manchou o sapato italiano e não ligou, porque de repente todas aquelas coisas que pareciam tão importantes revelaram sua verdadeira natureza. Eram apenas coisas, objetos sem alma, que não aqueciam o peito nem enchiam o vazio que ele carregava.
Quando o sol começou a descer, pintando o céu daquele laranja impossível que só o interior tem, Rodrigo estava sentado na varanda da casa, com um menino de cada lado, Benício já dormindo no seu colo e Davi lutando contra o sono, mas perdendo a batalha. E Marta apareceu com 3 xícaras de café. As crianças não bebem, mas achei que o senhor ia querer. E ela colocou a xícara na mesinha ao lado dele e ficou ali parada por um momento, olhando aquela cena com um sorriso pequeno e satisfeito. Obrigado, Rodrigo disse. E não estava agradecendo só pelo café, estava agradecendo por tudo, por ter cuidado dos meninos, por ter ensinado eles a viver de verdade, por ter mostrado a ele mesmo o que realmente importava na vida. Obrigado por cuidar deles, por fazer o que eu deveria estar fazendo. E Marta balançou a cabeça. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, Sr. Almeida. Mas nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para estar presente. E pelo que eu vi hoje, o senhor já começou. E ela entrou na casa deixando ele sozinho com aquele pensamento, com aquela possibilidade de recomeço que ele não sabia que existia. As estrelas começaram a aparecer no céu limpo do interior. Milhares delas que ele nunca via em São Paulo por causa da poluição luminosa. E Rodrigo ficou ali apenas olhando e pensando e sentindo de verdade pela primeira vez em anos, não entorpecido por trabalho ou bebida ou distrações vazias, apenas sentindo a vida acontecendo ao redor dele, os grilos cantando, o vento suave, o peso quentinho dos filhos dormindo contra ele, e naquele momento ele tomou uma decisão que mudaria tudo, uma decisão que ele sabia que ia abalar sua carreira e sua reputação e provavelmente sua conta bancária, mas que era a única decisão possível se ele quisesse salvar a única coisa que realmente importava, que era aquela conexão frágil e preciosa que ele tinha começado a construir naquele dia com seus filhos. Ele pegou Benício no colo com cuidado para não acordar. E Davi despertou um pouco e se agarrou na camisa dele. E eles entraram na casa e Rodrigo colocou os dois na cama do quarto que Marta tinha preparado. Um quarto simples, mas aconchegante, com lençóis cheirosos e brinquedos organizados. E ele cobriu cada um e beijou a testa de cada um. Gestos básicos de pai que ele deveria ter feito todo dia, mas que tinha terceirizado para babás e empregadas porque achava que seu tempo era valioso demais para ser gasto com coisas simples, quando na verdade eram exatamente essas coisas simples que davam sentido a tudo. Marta estava na sala dobrando roupas limpas e Rodrigo se sentou na poltrona na frente dela, cansado, mas bem cansado. Aquele cansaço bom de quem viveu o dia inteiro de verdade e não apenas passou por ele no piloto automático. Eu quero fazer uma proposta para a senhora, ele disse, e Marta parou de dobrar e olhou para ele com atenção. Eu sei que a senhora foi contratada só para limpar, mas eu preciso de alguém que fique aqui com os meninos, não como empregada, mas como, eu nem sei o nome certo, como alguém que cuide de verdade, que ensine, que esteja presente quando eu não puder estar. E eu sei que isso é pedir demais, mas eu estou disposto a pagar o que for preciso. Por quê? E ele parou, porque estava difícil falar. Porque a senhora faz pelos meus filhos em um dia o que eu não consigo fazer em um mês. E eles precisam disso. Eles precisam de alguém como a senhora. E ele esperou a resposta com o coração batendo rápido, porque de repente aquilo parecia a coisa mais importante do mundo, mais importante que qualquer contrato milionário que ele já tinha negociado. Marta ficou quieta por um tempo que pareceu eterno, as mãos paradas sobre uma camisa pequena dobrada pela metade. E quando ela finalmente falou, sua voz estava diferente, mais baixa, mais carregada. Eu aceito, Sr. Almeida, mas com uma condição. E Rodrigo assentiu rápido demais, ansioso demais. Qualquer condição pode falar. E ela o olhou direto nos olhos com aquela intensidade que ele estava começando a reconhecer.
A condição é que o Senhor também fique, não todo dia. Eu sei que o Senhor tem trabalho e responsabilidades, mas fim de semana, feriados, sempre que puder, porque aqueles meninos não precisam só de mim, eles precisam do pai deles. Precisam do Senhor de verdade, não do homem bem-sucedido, não do empresário rico, mas do pai que veio hoje sujar o sapato caro de esterco e rir fazendo omelete torta. Esse homem é quem eles precisam. E cada palavra daquelas caiu como bomba no peito de Rodrigo, porque ela estava pedindo exatamente o que ele mais tinha medo de dar. Estava pedindo por ele de verdade, pela pessoa que ele escondia atrás de ternos caros e reuniões importantes, e uma vida inteira de construção de imagem. Eu vou tentar, ele disse, e a voz saiu fraca, insegura. Eu não sei se vou conseguir ser esse pai. Eu não sei se sou capaz, mas eu prometo que vou tentar de verdade dessa vez. Não só fingir que estou tentando enquanto continuo fazendo tudo do mesmo jeito, mas tentar mesmo, mudar mesmo, estar presente mesmo. E Marta sorriu. É só isso que a gente pode fazer, Senhor. Tentar, errar, tentar de novo, assim até acertar. E quando os meninos crescerem, eles vão lembrar não dos acertos, mas do esforço. Vão lembrar que o pai estava lá tentando junto com eles. E ela voltou a dobrar as roupas, como se tivesse acabado de resolver o futuro daquela família toda, com algumas frases simples, e talvez tivesse mesmo. Rodrigo subiu para o quarto que seria dele naquela casa, um quarto com cama grande e janela para o pasto, e ele tirou aquele terno que de repente parecia uma armadura que ele não precisava mais. Tomou um banho longo e ficou debaixo da água quente pensando em tudo o que tinha acontecido naquele dia, em como uma manhã tinha virado todo o seu mundo de cabeça para baixo, em como era possível passar anos construindo uma vida inteira na direção errada e só perceber isso quando alguém te mostra com simplicidade brutal o que realmente importa. Ele deitou na cama sem conseguir dormir, olhando o teto escuro do quarto, ouvindo os sons noturnos da fazenda, cachorros latindo longe, vento nas árvores, o silêncio profundo do interior que assusta quem está acostumado com o barulho constante da cidade. E pela primeira vez em anos, Rodrigo não pegou o celular para checar e-mails ou mensagens ou notícias ou qualquer distração que impedisse ele de ficar sozinho com os próprios pensamentos. Ele apenas ficou ali, presente no momento, sentindo, pensando, planejando não o próximo negócio, mas os próximos passos da própria vida, da vida que ele queria construir dali para frente. Uma vida que incluísse aqueles meninos de verdade, que incluísse presença real e não apenas presentes caros, que incluísse ele mesmo de verdade e não apenas a versão editada e polida que ele mostrava para o mundo. Ele deve ter dormido em algum momento porque acordou com o sol entrando pela janela e passarinhos cantando lá fora, e por um segundo não soube onde estava, mas então lembrou de tudo e sentiu aquela coisa estranha no peito de novo, aquela mistura de medo e esperança que vem quando a gente está prestes a mudar tudo e não sabe se vai dar certo, mas sabe que precisa tentar. Desceu as escadas e encontrou Marta já na cozinha fazendo café, e ela olhou para ele surpresa. Pensei que o senhor fosse dormir até mais tarde. E Rodrigo balançou a cabeça. Os meninos já acordaram. E ela apontou para fora. Estão dando comida para as galinhas. Eles acordam cedo aqui, pegaram o ritmo da fazenda rápido. E Rodrigo foi até a janela e viu os dois lá fora, com baldes pequenos, jogando milho para as galinhas que ciscavam ao redor deles. E aquela cena simples e perfeita confirmou tudo que ele tinha decidido durante a noite. Confirmou que ele estava no caminho certo, mesmo que fosse um caminho difícil e assustador. Eu vou vender a empresa, Rodrigo disse, e Marta quase derrubou a xícara de café que estava servindo. Senhor, ela começou, mas ele levantou a mão. Não tudo, mas a maior parte, o suficiente para não precisar mais morar em São Paulo, o suficiente para poder ficar aqui e construir algo diferente,
algo menor e mais gerenciável, algo que me deixe tempo para ser pai de verdade. E ele olhou para ela, esperando alguma reação. Talvez que ela dissesse que ele estava louco, que estava jogando fora anos de trabalho duro, mas ela apenas assentiu devagar. Às vezes, a gente tem que perder algumas coisas para ganhar o que realmente importa, Sr. Almeida. E ela colocou a xícara de café na frente dele. Mas isso é uma decisão grande. Talvez o senhor devesse pensar mais um pouco. E Rodrigo balançou a cabeça. Eu já pensei a noite inteira e eu sei que é a decisão certa. Eu sei porque pela primeira vez em anos eu sinto que estou fazendo algo certo de verdade. Algo que vai além de dinheiro e sucesso e a aprovação de pessoas que nem me conhecem de verdade. Os dias seguintes se transformaram em semanas e as semanas em meses. E Rodrigo cumpriu cada palavra que tinha dito naquela manhã na cozinha da fazenda, enquanto bebia café e anunciava a decisão mais louca e mais sensata da sua vida. Ele vendeu 60% da empresa para um grupo de investidores que já vinha fazendo propostas havia anos. Ficou apenas com participação minoritária e um cargo consultivo que exigia sua presença no escritório de São Paulo apenas 2 vezes por mês. E mesmo assim, foram reuniões que ele marcava sempre nas segundas-feiras para poder voltar na terça bem cedo e não perder muito tempo longe da fazenda, longe dos meninos, longe daquela vida nova que estava construindo tijolo por tijolo com as próprias mãos. Os sócios acharam que ele tinha enlouquecido. Disseram que estava jogando fora o trabalho de uma vida inteira, que ia se arrepender, que dinheiro não volta quando você desperdiça oportunidades assim. Mas Rodrigo apenas sorriu e assinou os papéis porque pela primeira vez em muito tempo ele sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que estava trocando uma fortuna por algo que não tinha preço. Benício e Davi floresceram naquele ambiente de fazenda de uma forma que surpreendeu até Marta, que já tinha visto muita coisa em seus 42 anos de vida, mas nunca tinha visto 2 crianças mudarem tanto em tão pouco tempo. Benício perdeu aquele jeito nervoso que tinha, aquele tique de roer as unhas até sangrar, aquelas crises de choro no meio da noite que faziam as babás ligarem para Rodrigo em pânico. E agora ele acordava todo dia às 6 da manhã, pulando na cama do pai, pedindo para ir ajudar a alimentar os animais. E Rodrigo ia todo dia, chovesse ou fizesse sol, porque tinha aprendido que presença não é algo que você dá quando sobra tempo. Presença é algo que você escolhe dar mesmo quando não sobra tempo, mesmo quando está cansado, mesmo quando tem 1000 outras coisas na cabeça. Davi se abriu de um jeito que ninguém esperava. Começou a falar mais, a sorrir mais, a fazer perguntas sobre tudo que via. E Rodrigo descobriu que o filho tinha uma inteligência curiosa e profunda. Queria entender como as coisas funcionavam, por que a vaca dava leite, como as galinhas faziam os ovos, por que as plantas cresciam, e juntos eles passavam horas pesquisando na internet e depois testando na prática, plantando coisas, cuidando dos animais, aprendendo juntos, porque Rodrigo tinha descoberto que não precisava saber todas as respostas, precisava apenas estar disposto a buscar as respostas junto com eles. A fazenda que ele tinha comprado por impulso se transformou em um lar de verdade. Não apenas uma propriedade com valor de mercado, mas um lugar onde a vida acontecia em cada canto, onde cada dia trazia algo novo. Uma vaca parindo, um pé de tomate dando frutos, um passarinho fazendo ninho na varanda. Coisas simples que Rodrigo nunca tinha parado para observar, mas que agora pareciam milagres pequenos e constantes. Marta continuou morando na casa menor que ficava nos fundos da propriedade. Um chalé de madeira que Rodrigo tinha reformado completamente, colocando móveis novos e uma cozinha moderna e tudo o que ela precisava. Mas ela passava a maior parte do tempo na casa principal porque os meninos não a deixavam longe. E Rodrigo também não queria. Tinha aprendido a valorizar aquela presença calma
e sábia, que tornava tudo mais fácil, que transformava caos em ordem com uma paciência infinita que ele tentava imitar, mas ainda não dominava completamente. Uma tarde de quinta-feira, 3 meses depois da mudança definitiva, Rodrigo estava consertando a cerca do pasto dos cavalos, com Benício segurando os pregos e Davi passando as ferramentas, e o trabalho estava demorando o dobro do tempo, porque ele parava toda hora para explicar cada passo, para deixar os meninos tentarem martelar, mesmo que torcessem os pregos, para transformar aquilo em aprendizado e não apenas em tarefa. Quando um carro importado parou na entrada da fazenda, levantando poeira da estrada de terra, Rodrigo reconheceu o motorista antes mesmo de ver o rosto. Era Otávio Ferreira, seu ex-sócio majoritário, o homem que tinha comprado a maior parte da empresa e que agora comandava tudo sozinho. Um sujeito de 50 e poucos anos que vivia para trabalhar e que sempre tinha olhado para Rodrigo como para um espelho. 2 homens obcecados por sucesso e dinheiro e poder. Otávio saiu do carro olhando ao redor com uma expressão entre espanto e pena. O terno cinza impecável, completamente deslocado naquele ambiente rural. E caminhou até onde Rodrigo estava com os meninos, os sapatos sociais afundando na terra mole. "Rodrigo, que situação é essa?" Ele disse sem nem cumprimentar direito, gesticulando para a fazenda toda, como se estivesse apontando para um cenário de desastre. "Eu vim aqui porque preciso ver com meus próprios olhos. O pessoal está dizendo que você enlouqueceu de vez, que largou tudo para virar fazendeiro. Achei que era exagero, mas pelo visto é verdade." E tinha desprezo na voz dele, aquele desprezo que pessoas que medem valor em zeros na conta bancária têm por quem escolhe diferente. Rodrigo colocou o martelo de lado e limpou as mãos sujas de terra na calça jeans velha. "Otávio, que surpresa! Não sabia que você ia vir. Se tivesse avisado, eu preparava um café." E ele falou com calma, sem raiva, porque tinha aprendido que não precisava se justificar para ninguém, não precisava provar nada para pessoas que não entendiam o que realmente importava. Benício se escondeu atrás da perna do pai, tímido com estranhos, e Davi apenas observava aquele homem com seus olhinhos analíticos, estudando cada detalhe. "Café é o que menos importa agora," Otávio disse impaciente. "Eu vim aqui fazer uma proposta. O conselho aprovou por unanimidade. A gente quer te comprar de volta. Quer que você volte como sócio principal. A empresa está crescendo 20% ao ano. Temos projetos de expansão internacional, isso aqui." E ele gesticulou de novo para a fazenda. "Isso aqui é desperdício. É você jogando seu talento no lixo. E eu não vou deixar você fazer essa burrice sem tentar te trazer de volta para a realidade." E ele cruzou os braços esperando que Rodrigo reagisse com empolgação, com gratidão, com o óbvio alívio de quem estava esperando por uma salvação. Rodrigo olhou para os filhos, para as mãozinhas sujas de terra de Benício, para o rostinho curioso de Davi, e depois olhou de volta para Otávio com uma clareza que vinha lá do fundo da alma. "Não, obrigado, eu tô bem aqui." E as palavras saíram simples assim, sem drama, sem explicação longa, apenas a verdade cristalina de quem sabe exatamente o que quer. Otávio deu uma risada curta e sem humor. "Você tá bem aqui, olha pra você, tá parecendo peão de fazenda, sujo, com roupa velha, consertando cerca como se fosse isso que você nasceu para fazer. Você construiu um império, Rodrigo, você era referência no mercado, palestrante em eventos internacionais, e agora tá aqui brincando de fazendinha com..." E ele parou, olhando para os meninos, sem saber como continuar, sem soar mais cruel ainda. "Com meus filhos," Rodrigo completou, e a voz saiu mais dura agora.
Tô aqui com meus filhos, aprendendo a ser o pai que eles precisam, vivendo a vida que eu deveria ter vivido desde sempre. E pela primeira vez em 10 anos, eu durmo bem à noite. Eu acordo feliz. Eu sei porque eu tô fazendo o que tô fazendo. Então não, eu não quero voltar. Não quero recomprar nada. Não quero expansão internacional, nem crescimento de 20%. Eu quero ficar aqui com eles. E ele colocou as mãos nos ombros dos 2 meninos. Eu quero ver eles crescerem de verdade, não só em fotos que alguém me manda no WhatsApp. Eu quero estar presente quando eles aprenderem a ler, quando caírem e ralarem o joelho, quando tiverem dúvidas sobre a vida. Eu quero ser pai de verdade e não apenas o cara que paga as contas e aparece em datas especiais. Otávio balançou a cabeça com aquela expressão de quem acha que está falando com alguém que perdeu completamente o juízo. Você vai se arrepender daqui a alguns anos, quando essa fase passar e você perceber que jogou fora a oportunidade da sua vida. Você vai lembrar dessa conversa e vai se arrepender. E ele deu as costas e caminhou de volta para o carro. Mas antes de entrar, virou mais uma vez. A proposta fica em aberto por mais 1 mês. Depois disso eu vou encontrar outro sócio e você vai ter perdido o trem definitivamente. E entrou no carro que saiu levantando poeira na estrada, deixando um silêncio pesado no ar. Benício puxou a camisa do pai. Pai, aquele homem é mau. E Rodrigo se agachou ficando na altura dos filhos. Não, filho, ele não é mau. Ele só vive num mundo diferente do nosso. Um mundo onde as pessoas medem o valor de tudo em dinheiro e esquecem de medir o valor das coisas que realmente importam. E Davi perguntou com aquela seriedade dele: e a gente importa mais que dinheiro, pai? E Rodrigo sentiu os olhos arderem. Vocês importam mais que tudo, mais que todo o dinheiro do mundo, mais que todas as empresas e todos os sucessos que eu poderia ter. Vocês são a única coisa que realmente importa. E ele abraçou os 2 ali mesmo no meio do pasto. E foi um abraço longo e apertado e verdadeiro. E naquele momento ele soube que tinha feito a escolha certa. Soube com uma certeza que ia além de qualquer dúvida ou medo. Os meses continuaram passando e viraram estações. O verão virou outono e o outono virou inverno e depois primavera de novo. E a cada dia Rodrigo descobria algo novo sobre os filhos, sobre si mesmo, sobre o que significava viver de verdade, e não apenas sobreviver correndo atrás de objetivos que nunca enchiam o vazio interno. Ele ensinou Benício a andar a cavalo, e viu o menino superar o medo e ganhar confiança. E naquele processo, ele também aprendeu sobre paciência e encorajamento. E como às vezes a gente precisa estar perto apenas segurando a corda, sem interferir demais, para que a outra pessoa aprenda a confiar em si mesma. Ele plantou uma horta com Davi e os 2 passaram semanas cuidando daquelas mudas frágeis, regando todo dia, tirando as pragas, esperando com ansiedade os primeiros frutos. E quando finalmente colheram os primeiros tomates e fizeram um molho do zero, Rodrigo entendeu que aquilo era educação de verdade. Aquilo era ensinar sobre paciência e trabalho e recompensa de uma forma que nenhuma escola cara conseguiria ensinar. Marta continuou sendo a presença estável que mantinha tudo funcionando, mas agora ela não era mais apenas a funcionária. Tinha se tornado parte da família de uma forma orgânica e natural, e os meninos a chamavam de Tia Marta, e corriam para ela quando se machucavam ou quando queriam mostrar alguma descoberta nova. E Rodrigo era grato todo dia por ter encontrado aquela mulher sábia que tinha mudado a vida deles toda sem nem perceber, apenas sendo quem ela era, apenas fazendo o que ela sabia fazer, que era cuidar com amor genuíno e sem esperar nada em troca. Uma noite de sábado, quase 1 ano depois da mudança, Rodrigo estava na varanda olhando as estrelas, enquanto os meninos dormiam lá dentro.
E Marta saiu da casa com 2 xícaras de chá de camomila que ela tinha aprendido a fazer com as ervas que cultivava no quintal, e se sentou na cadeira ao lado dele em silêncio confortável. "Senhor Almeida", ela disse depois de um tempo, e Rodrigo riu. "Marta, faz 1 ano que a gente convive todo dia. Acho que pode me chamar de Rodrigo." E ela sorriu de lado. "Tá bem, Rodrigo. Eu queria dizer uma coisa." E ela pausou, escolhendo as palavras. "Quando eu cheguei aqui há mais de 1 ano, eu vi um homem perdido, um homem que tinha tudo e não tinha nada. E eu vi 2 crianças tristes que fingiam não estar tristes. E eu pensei que ia ser mais um trabalho temporário até eu juntar dinheiro. Suficiente para abrir minha própria casa, mas..." E ela parou com a voz embargada. "Mas eu vi uma transformação que eu nunca pensei que fosse ver. Eu vi um homem renascer. Eu vi 2 crianças voltarem a ser crianças de verdade. E eu aprendi que às vezes a gente entra na vida das pessoas, achando que vai ajudar. Mas na verdade são elas que ajudam a gente. Porque vocês me deram uma família que eu não tinha, me deram um propósito que eu tinha perdido quando meus próprios filhos cresceram e foram embora. Viver suas vidas longe de mim." Rodrigo não sabia dessa parte da história de Marta. Não sabia que ela tinha filhos, e de repente tudo fez sentido. Aquele jeito maternal, natural, aquele conhecimento profundo de como lidar com crianças. "Você tem filhos? Eu não sabia." Ele disse baixinho, e Marta assentiu. 3, já adultos. Um mora em Portugal, outro em Goiânia, outro em Brasília. Eles têm suas vidas e eu tô feliz por eles, mas a casa ficou vazia demais, sabe? E quando eu vim pra cá, eu achei que ia ser só um trabalho. Mas acabou sendo muito mais, acabou sendo a família que eu precisava tanto quanto vocês precisavam de mim. E ela limpou uma lágrima que escapou. "Então eu queria agradecer. Agradecer por ter me dado a chance de fazer parte disso tudo. De ver esses meninos crescerem, de ver você se tornar o pai que eles precisavam." Rodrigo sentiu um nó na garganta. "Eu é que tenho que agradecer, Marta. Você salvou a gente, salvou a minha família, quando eu nem sabia que ela precisava ser salva. Você me mostrou o que realmente importa na vida e eu nunca vou conseguir pagar isso." E Marta balançou a cabeça. "Não precisa pagar nada. A vida não é sobre dívidas e pagamentos. A vida é sobre estar presente para quem a gente ama. É sobre fazer o que precisa ser feito mesmo quando é difícil. É sobre escolher todo dia ser uma pessoa melhor do que a gente foi ontem." E ela tomou um gole do chá. "E você tem feito isso, tem escolhido certo todo dia. E os meninos vão crescer lembrando disso. Vão crescer sabendo que o pai deles escolheu eles acima de tudo. E isso vai ser a base de tudo que eles forem na vida." O Natal daquele ano foi diferente de todos os natais anteriores. Não teve presentes caros, nem ceia em restaurante sofisticado. Foi na fazenda mesmo, com uma mesa grande montada no quintal embaixo do céu estrelado. E além de Rodrigo e os meninos e Marta, tinha seu Antônio e Dona Lourdes, que eles tinham contratado para ajudar na fazenda. E foi uma celebração barulhenta e caótica e perfeita, cheia de comida simples e farta, e conversas que se misturavam, e crianças correndo e rindo. E quando chegou a hora de trocar presentes, Benício e Davi deram para o pai um desenho que tinham feito juntos, um desenho grande e colorido, mostrando a família toda na fazenda, o pai no meio com um menino de cada lado, e a tia Marta ali perto e todos os animais ao redor. E embaixo estava escrito com aquela letra torta de criança ainda aprendendo: "Obrigado por ficar com a gente, pai. Você é o melhor pai do mundo." Rodrigo teve que se afastar por um momento porque não conseguiu segurar as lágrimas. Foram lágrimas de gratidão e alívio e felicidade pura. Foram lágrimas de quem sabe que tomou a decisão certa, mesmo quando todo mundo disse que estava errado. Foram lágrimas de quem entendeu finalmente o que significa viver de verdade e não apenas existir acumulando conquistas vazias.
Os anos seguintes trouxeram mais mudanças e crescimento. Os meninos ficaram maiores e mais independentes, mas a conexão com o pai só fortaleceu porque tinha sido construída sobre base sólida de presença real e amor verdadeiro. E mesmo quando surgiram conflitos e desentendimentos, como acontece em toda a família, eles tinham aprendido a conversar, a se escutar, a resolver as coisas juntos, porque Rodrigo tinha aprendido que ser pai não é ser perfeito. Ser pai é estar presente mesmo quando é difícil, mesmo quando você erra, mesmo quando não tem todas as respostas. Benício cresceu e decidiu estudar veterinária, porque queria cuidar de animais. Tinha desenvolvido uma paixão genuína por aquilo depois de anos convivendo com os bichos da fazenda. E Davi se apaixonou por astronomia e conseguiu uma bolsa de estudos em uma universidade pública, onde se destacou não apenas pela inteligência, mas pela humildade e pela capacidade de trabalhar em equipe, valores que tinha aprendido ali na fazenda, trabalhando lado a lado com o pai. Quando os meninos saíram de casa para estudar fora, Rodrigo sentiu aquele vazio que todo pai sente. Mas era um vazio diferente do que ele tinha sentido anos atrás, quando era rico e bem-sucedido, mas completamente sozinho. Era um vazio temporário de quem sabe que fez sua parte, de quem construiu uma base sólida que permite aos filhos voarem, sabendo que sempre terão um lugar para voltar. Um porto seguro, uma família de verdade. Uma noite de inverno, muitos anos depois daquela primeira manhã em que Rodrigo tinha parado na porta do estábulo e visto a faxineira ensinando seus filhos a ordenhar uma vaca, ele estava na varanda olhando as estrelas com Marta ao lado, os dois em silêncio confortável. E seu celular tocou. Era uma videochamada de Benício, que estava na clínica veterinária onde trabalhava, todo empolgado, mostrando um cachorro que tinha acabado de salvar de uma cirurgia complicada. Pai, olha, consegui. A cirurgia foi um sucesso. E Rodrigo sentiu aquele orgulho imenso, não porque o filho tinha feito uma cirurgia difícil, mas porque ele tinha escolhido uma profissão baseada em cuidar, em fazer diferença de verdade. Logo depois, Davi ligou também, contou sobre uma descoberta que o grupo de pesquisa dele tinha feito sobre exoplanetas. E Rodrigo não entendeu metade dos termos técnicos, mas entendeu a paixão na voz do filho. Entendeu que ele estava feliz fazendo o que amava, e aquilo era tudo que um pai poderia querer. Quando as ligações terminaram, Rodrigo continuou ali sentado, e Marta disse baixinho: "Você fez um bom trabalho com eles, Rodrigo. Olha no que eles se tornaram. Homens bons, homens de caráter. Isso é o maior legado que alguém pode deixar." E Rodrigo balançou a cabeça. "A gente fez juntos, Marta. Eu nunca teria conseguido sozinho. Você foi essencial em tudo isso." E brisa da noite trouxe o cheiro de capim e terra molhada, e lá longe uma coruja piou, quebrando o silêncio. E Rodrigo fechou os olhos e respirou fundo, sentindo aquela paz profunda que só vem quando a gente sabe que está no lugar certo, fazendo as coisas certas, sendo a pessoa certa, não perfeita, mas verdadeira, não sem falhas, mas presente, não sem medos, mas corajosa o suficiente para enfrentá-los. Ele abriu os olhos e olhou para a fazenda silenciosa, para a casa onde tantas memórias tinham sido construídas, para o estábulo onde tudo tinha começado naquela manhã que parecia ter sido ontem, e ao mesmo tempo parecia ter sido uma vida inteira atrás. E ele soube que tinha feito a escolha certa, soube que se pudesse voltar atrás e fazer tudo de novo, faria exatamente igual. Abriria mão de tudo novamente, sem hesitar, porque tinha descoberto o segredo que tantas pessoas passam a vida toda buscando e nunca encontram. Tinha descoberto que o verdadeiro tesouro não está em acumular coisas, mas sim em cultivar relações. Não está em conquistar o mundo, mas sim em conquistar um lugar no coração das pessoas que amamos.
não está em ser o melhor, mas sim em ser presente, verdadeiro, humano.